Porque assim, todos esses pontos, como também todas as outras doutrinas que a gente encontra na Bíblia, elas estão muito bem amarradas, né? Elas não estão soltas, todas elas se relacionam muito bem, porque todas elas são verdade, e são verdade de um Deus santo, sábio e completo, né? Então, o primeiro ponto ele é o ponto da depravação total, né? Que basicamente expõe que os homens eles estão completamente mortos desde a queda, mortos nos seus delitos e pecados, e essa morte espiritual afeta todas as faculdades do ser humano, né? E por isso, aí vem o segundo ponto, a eleição para a salvação ela é incondicional, ou seja, se todos os homens eles são incapazes de se achegar a Deus, incapazes de quererem agradar a Deus, são mortos espiritualmente, é impossível se ter uma condição baseada no homem, nas suas capacidades ou na sua santidade, vamos dizer assim, né? Para que homens sejam eleitos para salvação e outros para perdição eterna, né? Então esse ponto ele expõe que todos os homens deveriam ser naturalmente eleitos para a condenação eterna, mas por causa de uma eleição incondicional, ou seja, que não levava em conta o homem, alguns homens foram salvos, né? E aí já entrando no terceiro ponto, que é a expiação limitada, né? Deus, através de Cristo, morreu na cruz para pagar pelos pecados de um povo específico, né? Não foi como os arminianos sustentam, que a morte de Cristo ela foi para todos, né? A morte de Cristo ela foi com um objetivo definido, e apontando para determinadas pessoas que foram eleitas e escolhidas por Deus antes da fundação do mundo, tá? E aí nisso a gente chega no quarto ponto, que é essa graça que é estendida aos homens, né? Que graça é essa, né? E ela é resistível ou ela é irresistível? Ou seja, o chamado de Deus para a salvação ele é eficaz, ele alcança o seu objetivo todas as vezes ou não, tá? E esse é o tema do estudo de hoje. Antes da gente falar sobre a vocação eficaz ou graça irresistível especificamente, eu queria só fazer uma pequena diferença que acho que vai ajudar a elucidar e deveria ajudar também os arminianos a entenderem melhor a diferença que a gente encontra em alguns textos da Bíblia entre a chamada geral do Evangelho e a chamada eficaz do Espírito Santo, tá? Existe uma diferença muito grande, e isso fica muito claramente perceptível em alguns textos da Bíblia, que existe uma chamada geral para o arrependimento, que é feita através da pregação da palavra, e existe a vocação eficaz, que é quando o Espírito, a ação do Espírito acompanha para a salvação essa pregação. E aí eu queria que a gente abrisse 3 textos rapidinho para essa diferença ficar um pouco mais clara. O primeiro deles está em Mateus 22, os versos de 1 a 14, a gente não vai ler tudo, vou ler só 2 trechos bem curtos, para ficar bem clara essa diferença entre a chamada geral do Evangelho e a vocação eficaz, a chamada do Espírito Santo ao arrependimento. Esse texto fala da parábola das bodas, né? Eu vou ler aí os versos de 1 a 3 e depois o 14, que é o que fecha esse trecho. O texto diz o seguinte: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Aqui a gente tem um indício claro da chamada geral do Evangelho, a pregação da palavra, para que os homens se convertam. E aí no verso 14 a gente tem explicando o que acontece no meio desse trecho. A conclusão que Cristo dá para essa parábola é: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, o chamamento, né, para o arrependimento, não tem distinção, ele é aberto
né, através da pregação da palavra, a todos os homens, mas nem todos são chamados eficazmente. A gente vai ver melhor essa diferença depois. Provérbios, capítulo 1, versos 24 e 25, a gente tem essa diferença sendo marcada mais uma vez entre a chamada geral do Evangelho e a vocação eficaz. Provérbios, capítulo 1, versos 24 e 25. Eu estou com a Bíblia diferente aqui, estou demorando um pouquinho para achar. Pronto. Diz o seguinte: mas porque clamei e vós recusastes, e porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Mais uma vez, a chamada geral do Evangelho aqui sendo recusada, e fazendo uma diferença aí entre a vocação geral, né, o chamado geral, e a vocação eficaz. E o último texto é o de Atos 17, verso 30. Atos 17, versículo 30. Falei. Corroborando o que você falou, indo para o final, ele diz aqui no 28, não precisa ler. Provérbios. No Provérbios. Porque ele fala, né, que eles receberam o chamado, rejeitaram o conselho, a repreensão e tal. Então aí no 28 ele fala: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me, porém não me hão de achar. Ou seja, eles foram chamados, mas vão procurar de volta e não vão. Exato. Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ou seja, é o chamado geral, né? Deus chamando os homens ao arrependimento, mas a gente sabe que nem todos respondem a esse chamado, e aí a gente vai ver por que isso acontece, né? Então, assim, para concluir essa introdução, a gente vê claramente que existe uma chamada ao arrependimento geral, que é para todos os homens, ou seja, a pregação da palavra, e que, como a gente já viu, principalmente no primeiro e no segundo ponto do calvinismo, sem que haja uma ação do Espírito Santo, uma ação sobrenatural, né, esse chamado vai ser recusado, como a gente viu nesses textos. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto, porque todos os homens estão mortos nos seus delitos e pecados, e, como Cristo diz lá no texto de João, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tá? Então a gente tem essa diferença muito clara, marcada na palavra de Deus, entre uma chamada geral e uma chamada que é acompanhada pela ação do Espírito Santo para a regeneração. Tá? E aí, falando especificamente sobre a graça irresistível ou vocação eficaz, eu queria ler aqui com vocês rapidamente o que os nossos documentos de fé falam sobre esse assunto. Tá? A confissão de fé, inclusive, ela é bem detalhista e bem específica, e assim, esse estudo a gente podia simplesmente ler isso aqui e acabou, porque ele é muito bem detalhado, ele é muito rico nesse sentido. Eu vou ler aqui para vocês o capítulo 10, na seção 1 da confissão, diz o seguinte: todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e somente esses aprove ele no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente, por sua palavra e por seu Espírito, daquele estado de pecado e de morte em que estão por natureza a graça e salvação por meio de Jesus Cristo, iluminando suas mentes espirituais e iluminando suas mentes espiritual e salvificamente para entenderem as coisas de Deus, removendo seus corações de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando sua vontade e por seu infinito poder determinando-lhes o que é bom e eficazmente atraindo-os a Jesus Cristo, mas de tal forma que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos por sua graça. O Catecismo Maior, na pergunta 67, ele diz o seguinte: o que é a vocação eficaz? A vocação eficaz é a obra da onipotência e da graça de Deus, mediante a qual, tão somente por seu livre e especial amor pelos eleitos, sem que nada neles o movesse a isso, ele, no tempo que ele mesmo designou, os convida e atrai para Jesus Cristo,
pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando as suas mentes de modo salvador, renovando e poderosamente determinando as suas vontades, para que assim, mesmo mortos em si mesmos por causa do pecado, se tornem desejosos e capazes de livremente responderem à sua vocação e de aceitar e abraçar a graça que lhes é oportunamente ofertada e transmitida. Esses dois pontos aqui, né, da confissão e do Catecismo Maior, tem diversos textos prova. Eu queria abrir só 3 deles rapidamente. O primeiro deles é Ezequiel 11:19, só para a gente corroborar essas afirmações. Ezequiel capítulo 11, verso 19, diz o seguinte: 11:19: Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel, de novo, 36, versos 26 e 27. A palavra de Deus diz o seguinte: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E por último, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9. Segunda Timóteo 1, 8 e 9. Não te envergonhes, portanto, dos testemunhos de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo nos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, assim, por esses textos, né, da Confissão e do Catecismo Maior, a gente pode tirar algumas conclusões que eu vou citar aqui rapidamente. A gente não vai entrar detalhadamente em todas elas, porque o objetivo não é esse, mas só para ficar claro aqui, os pontos que o nosso documento toca em relação à vocação eficaz. Primeiro, Deus predestinou os que seriam salvos. Segundo, somente os que Deus escolheu serão salvos. O meio para essa salvação: a pregação da palavra mais a ação do Espírito Santo. A confirmação dessa obra, a vida de obediência mais a obra vicária de Cristo. O efeito dela: a regeneração da mente, do coração e da vontade. E por último, esses eleitos são atraídos a Cristo de forma livre. O grande ponto de discussão, né, em relação à graça salvífica, né, aí entre os discípulos de Calvino e os discípulos de Jacob e Arminius, não era se existia uma graça que alcançava os homens ou não, mas a natureza dessa graça, né? Se o homem realmente precisava dessa graça e se essa graça ela era final e determinante para a salvação do homem, né? Assim, basicamente, o que os arminianos sustentam em relação à graça é que ela não é determinante para a salvação do homem. Quer dizer, Deus opera a sua graça no homem para a sua salvação, mas o homem coopera com a graça de Deus. E da mesma forma como o homem, segundo eles creem, tem a capacidade de auxiliar a graça na sua própria salvação, eles também creem que a graça ela não determina a salvação do homem sozinha, ou seja, os homens têm capacidade de resistir à graça de Deus, mesmo quando é a intenção de Deus salvar aquele determinado homem, tá? E a gente pode verificar que a graça de Deus ela é irresistível, ou o chamado de Deus é eficaz de algumas formas. A primeira delas é a consequência lógica dos pontos anteriores, por isso até eu repeti lá os pontos anteriores, porque acho que eles são
eles estão bem amarrados, né? E os pontos seguintes são sempre a consequência lógica dos pontos anteriores. Então, para a gente chegar nessa conclusão, primeiro a gente precisa entender que o homem ele é depravado, ele é corrupto na sua natureza. A gente precisa crer que na queda de Adão e Eva, o homem ele foi totalmente corrompido pelo pecado, ele teve todas as suas faculdades e todas as suas capacidades degeneradas e lesadas por conta do pecado. Tá? E por que isso é essencial? Né? Porque, primeiro, se a gente entende que a depravação do homem na queda é total, e não é uma depravação parcial, a gente sabe que o homem não é capaz de sozinho, ou pelas suas próprias forças, ir até Deus. Né? É necessário uma obra sobrenatural para que o homem entenda a sua situação de pecado e se arrependa e se volte para Deus e se volte para Cristo. Né? Mas aí o ponto de discussão, né, principal essa obra sobrenatural ela pode falhar ou pode não atingir o seu objetivo? Né? Ou seja, o que está em disputa aí? Se o pecado do homem ele é maior do que o poder de Deus para salvar o homem. Né? Ou, de uma outra forma, a vontade humana ela é capaz de sobrepor a vontade de Deus na salvação. Ou seja, se Deus determina, se Deus quer salvar um homem, ele é capaz de recusar essa salvação, ele é capaz de dizer não, eu não quero ser salvo, eu quero continuar no meu estado. Né? Esse é o grande ponto de controvérsia, né? Nessa questão da graça que Deus estende na salvação. Né? Então, assim, aqueles que negam que o homem ele seja totalmente depravado, né, e espiritualmente morto, eles não podem aceitar que, naturalmente, eles não podem aceitar que o homem tenha a capacidade de recusar a oferta de Deus, que tenha a capacidade de dizer não à graça na salvação, porque, segundo a lógica arminiana, eles creem que o homem não é totalmente depravado, por isso ele tem em si a capacidade de se achegar a Deus. A graça de Deus apenas coopera com ele através da ação do Espírito Santo para que ele seja salvo. Então, para que a gente chegue nesse ponto com essa divergência, é preciso que lá o primeiro ponto do calvinismo, da doutrina do calvinismo, né, da doutrina da salvação, haja esse ponto de corte. Né? O MacArthur, no livro O Evangelho segundo os Apóstolos, ele tem uma definição bem interessante de graça. Eu queria ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte: a influência voluntária e benevolente de um Deus santo que age soberanamente na vida de pecadores indignos. É assim que ele define graça. Se você for pegar a palavra soberania, né, no dicionário, ela tem diversas significados. Obrigado. Um deles é o seguinte: qualidade do que não tem apelação ou recurso. Né? O MacArthur ele completa nessa sua definição sobre graça: não possuímos a graça de Deus, nem controlamos sua ação. Somos sujeitos à graça e não o contrário. Né? Ou seja, a gente ainda está mexendo com a questão da soberania de Deus. Né? A gente vai explicar isso aí um pouco mais adiante. Né? Então, a grande controvérsia nesse ponto é justamente esse: o homem ele é capaz de auxiliar a Deus nessa decisão de se ele será salvo ou não. A graça de Deus ela pode ser resistida pelo homem ou não. Né? Então, uma vez que os arminianos eles creem que a vontade do homem ela é livre e absoluta, né? Que não houve uma degeneração da sua vontade, né? Através da escravidão do pecado, né? Eles creem que o homem possui não só a capacidade de auxiliar a Deus na sua própria salvação, como também tem a capacidade de resistir a essa salvação.
né? E isso fica bem claro, destrinchando aí todos os pontos anteriores, né? Por exemplo, a linha calvinista, ela acredita na depravação total, ou seja, o homem ele é completamente depravado e completamente morto espiritualmente. Contrário a isso, os arminianos acreditam que a vontade do homem continua livre e absoluta, ou seja, o homem tem plena capacidade moral, inclusive, né, de decidir por si próprio e não é escravo do pecado. Por conta disso, eles também acreditam que a eleição de Deus é condicional, ou seja, o homem, por ter capacidade moral e espiritual ainda, ele pode definir se ele será salvo ou não. Ele tem como se achegar diante de Deus apresentando condições para a sua salvação. De forma contrária, a gente acredita na eleição incondicional, justamente porque a gente acredita que a depravação do homem é completa. E atrelado a isso também vem a questão da expiação limitada, né? Deus, como a gente viu no último estudo e como a Bíblia fala claramente, Deus morreu por alguns, não morreu por todos, né? E seguindo a linha de raciocínio dos próprios arminianos, eles entendem que a expiação, a morte de Cristo, ela é uma oferta geral, uma oferta para todos os homens, e os homens alcançam essa oferta ou não através da sua cooperação, através da sua ajuda, né? Através dos seus méritos. O outro ponto que é extremamente, que eu já citei, que é extremamente importante para a gente entender a questão da graça irresistível e da vocação eficaz, é a questão da soberania de Deus, né? Esse ponto é um ponto que mexe diretamente com o que você acredita ou não a respeito da soberania de Deus. Essas duas doutrinas, elas têm uma relação muito direta, né? Ou seja, se o chamado do Espírito Santo ele não é 100% eficaz, né, para mudar o coração do homem, para fazer com que ele se arrependa dos seus pecados, para fazer com que ele se volte para Deus, então o Deus em que a gente acredita, ele não é soberano, né? E a Bíblia, ela fala claramente contra isso, contra essa questão de Deus não ser soberano, né? Eu queria abrir alguns textos para mostrar um pouco a respeito disso. O primeiro deles está em Daniel, capítulo 4, verso 35. O texto diz o seguinte: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Ou seja, Daniel aqui está claramente expondo que Deus ele é soberano sobre o exército dos céus e sobre os moradores da terra. Salmo 115, verso 3, diz o seguinte: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Outro texto que é interessante também, que tem 115, verso 3, que fala também não só sobre a soberania de Deus, mas a soberania de Deus aplicada à salvação do homem, é o texto de Isaías, capítulo 55, versos 10 e 11. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse texto, porque ele junta um pouco essas duas doutrinas. É 55, versos 10 e 11. Diz o seguinte: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, Isaías aqui ele está comparando a eficácia dos efeitos naturais sobre o solo, né, a chuva e a neve, e aí trazendo a experiência daquele povo, que era um povo bastante agrícola, né, de que esses efeitos naturais eles trazem um resultado imediato sobre a terra. Ou seja, quando eles têm chuva e têm a neve no seu tempo, é certo que o semeador, é certo que vai ter colheita, vai ter fruto, né? Da mesma forma, ele compara essa certeza, né, dessa relação entre os efeitos naturais e o produto da terra com
o efeito da palavra de Deus nos corações daqueles que a ouvem, né? E a gente sabe muito bem que só tem dois resultados, né? Ou o endurecimento do coração do homem, ou a sua salvação, né? Então aqui ele está dizendo que a palavra ela vai ter sempre um propósito para cada coração, e ele vai sempre alcançar o objetivo daquele que é o emissor dessa palavra, que é o mensageiro, não mensageiro, né? Aquele que traz a palavra, que é o próprio Deus, né? Então Deus opera através da sua palavra da forma como ele quer, de acordo com a sua própria vontade. 2 Coríntios 2, versos 14 a 16. Segunda Coríntios 2, 14 a 16. Diz o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. É interessante que aqui nesse texto Paulo está, vamos dizer assim, se consolando, né, e consolando seus leitores a respeito da eficácia da pregação da palavra, né? A gente vê aqui que ele mostra claramente esses dois efeitos da pregação da palavra, que é cheiro de morte para os mortos e aroma de vida para a vida. E é interessante que logo no começo ele diz: sempre nos conduz em triunfo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que sempre que eles pregam, todas as pessoas que ouvem são salvas? Não. Mas que sempre que eles pregam, eles têm a certeza de que, independentemente do resultado daquela pregação, o resultado é exatamente aquele que Deus planejou, aquele resultado que Deus quis para a pregação. E justamente por isso eles são sempre conduzidos em triunfo, tá? Ou seja, resumindo aqui esse ponto, rejeitar a graça irresistível ou a vocação eficaz é dizer que a vontade do homem é soberana em relação à sua salvação e não a de Deus, né? Que o homem, o desejo do homem, a vontade do homem, ela é mais forte e se sobrepõe à vontade de Deus na salvação, né? E aí a gente tem o texto de Romanos 9, versos 20 e 21, vocês não precisam abrir, mas ele diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ou seja, o Criador de todo o universo, não só ele tem direito, como ele opera esse direito, né, de trazer o resultado da pregação da palavra da forma como lhe apraz, uns para a salvação, outros para a perdição. E outro argumento, né, aí passando para o próximo ponto, outro argumento pelo qual a gente entende que os calvinistas estão certos e não os arminianos, né, a respeito da vocação eficaz, é que ela é bíblica. E a gente vai ver em alguns textos bem específicos a palavra de Deus dizendo isso de forma bem clara. O primeiro deles é João 6, versos 44 e 45. Texto de João 6. Evangelho de João, capítulo 6, versos 44 e 45. Diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. O comentário de Matthew Henry sobre esse texto diz o seguinte: é uma predição de que tantos quanto foram do conselho de Deus ordenados para a vida serão trazidos à vida, sendo trazidos a Cristo. Assim como a onisciência de Deus está envolvida para encontrar todos os que estão de fora, sua onipotência também está envolvida para trazê-los a todos para dentro. Não, eles serão forçados a vir, mas eles virão livre e voluntariamente.
E aí, comentando a respeito do verso 45, ele diz o seguinte: aqui está implícito que ninguém virá a Cristo, exceto aqueles que ouviram e aprenderam do Pai. Nunca seremos levados a Cristo, exceto por uma condução e não coerção, aqui um grifo meu, pela condução divina, a menos que Deus, pela sua graça, esclareça nossos entendimentos, informe nossos julgamentos e retifique nossos erros, e não somente nos diga o que podemos ouvir, mas nos ensine para que possamos aprender a verdade como ela existe em Jesus. Nunca seremos levados... A menos que Deus, pela sua graça, esclareça nossos entendimentos, informe nossos julgamentos e retifique nossos erros, e não somente nos diga o que podemos ouvir, mas nos ensine para que possamos aprender a verdade como ela existe em Jesus. Nunca seremos levados a crer em Cristo, ou seja, é uma obra direta de Deus pela sua graça e pela sua vontade. Este ensinamento divino produz tão necessariamente a fé nos eleitos de Deus, que nós podemos concluir que aqueles que não vierem a Cristo nunca terão ouvido nem aprendido do Pai, pois se tivessem, sem dúvida, teriam vindo a Cristo. Ou seja, confirmando que aqueles que são realmente chamados por Deus, que ouvem a voz de Deus e são tocados pelo Espírito Santo, realmente vêm a Cristo. Outro texto que... Pode falar. Esse texto aí, no versículo 44, a palavra trouxer aí, ela tem um significado fantástico, que significa até a vocação eficaz, que é arrancado, atraído e arrastado. Não tem jeito, né? É um Exatamente. ponto inequívoco para a salvação. Foi até interessante você ter comentado isso. Eu estava assistindo uma palestra do Sproul a respeito desse tema, e ele diz o seguinte, ele diz que ele estava num debate teológico com um diretor de Novo Testamento de um seminário arminiano, e eles estavam discutindo exatamente em relação a esse texto, né, do versículo 44 de João 6, né, e num determinado momento o Sproul ele apontou para essa palavra, né, e ele trouxe exatamente esse significado, né, que é trazer, arrancar, arrastar, etc. E aí esse outro professor que estava discutindo com ele, debatendo com ele, ele meio que tomou um susto, né, e aí começou a pegar o dicionário lexicográfico do Novo Testamento, né, arrumou alguns materiais ali, deu uma olhada rápida e tal, e falou, não, realmente, esse é o significado da palavra. Porém, e aí ele já cheio de si, achando que ia arrematar a discussão, ele citou um poeta grego que usa esse mesmo termo, que está aqui no original, né, para falar sobre tirar a água do poço, né? E aí ele virou para o Sproul e falou assim, você não obriga a água a sair do poço, né? Você não chega lá para ela e fala, água, sai do poço, e a água sai. E aí ele virou para o professor e disse, realmente, mas como é que você traz, e aí ele usou o verbo aqui no original, como é que você traz a água do poço? Você vira para ela e fala assim, e aí, água, eu preciso que você venha para esse balde aqui. Vamos? Né? Você vai convencer a água, você vai discutir, vai debater com ela, vai convencer ela num debate lógico a ela sair do poço e ir para o balde, ou você vai lá no poço com o balde e vai puxar a água. E aí ele, obviamente, ficou sem resposta. Né? É o sentido de uma obra concluída. Exato. Entendeu? Exato, é uma obra que não tem apelação. Né? Romanos 8, versos 28 a 30. O texto diz o seguinte, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes
também glorificou. Ou seja, aqui ele está dando uma ideia de totalidade, né? Todos os que foram predestinados foram chamados, todos os que foram chamados foram justificados, e assim por diante. Matthew Henry comentando, ele diz o seguinte: os conselhos e decretos de Deus não se submetem à vontade débil e inconstante do homem. Não, o pré-conhecimento de Deus, que Deus tem dos santos, é o mesmo daquele amor eterno por meio do qual ele diz que nos amou. E aí ele cita Jeremias 31:3, que diz o seguinte: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. E aí ele continua: há, portanto, um certo número predestinado para que a finalidade da tarefa de Cristo possa estar infalivelmente garantida. Tivesse o evento sido deixado de maneira incerta no conselho divino, para depender da mudança contingente da vontade do homem, Cristo poderia ter sido primogênito entre poucos irmãos ou entre nenhum, um capitão sem soldados e um príncipe sem súditos. Para a prevenção do que e para assegurar-lhes muitos irmãos, o decreto é absoluto, determinado. E aí ele fecha o comentário dele sobre o versículo 30, dizendo o seguinte: e aos que predestinou, a estes também chamou, não somente com o chamado externo, muitos que foram chamados não foram escolhidos, mas com o chamado interno e eficaz. O primeiro chega apenas aos ouvidos, mas este ao coração. O primeiro chega apenas aos ouvidos, mas este ao coração. Todos os que Deus predestinou desde a eternidade para a graça e a glória dele, na plenitude do tempo, chama eficazmente. O chamado é então eficaz quando somos chamados. E somos chamados quando o Espírito nos arrasta, nos convence a consciência da culpa e da ira, ilumina o entendimento, submete à vontade, nos persuade e capacita para abraçar a Cristo nas promessas, nos faz dispostos no dia do seu poder. Ou seja, é uma obra infalível, é uma obra certeira, é uma obra com eficácia de 100%. Outro texto para corroborar que a própria Bíblia, ela é, vamos dizer assim, calvinista e não arminiana. Atos 13, verso 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqui não tem nem discussão, né? Não tem nem discussão. É o mesmo que o versículo 30 diz, só que de forma até mais clara, né? Mais uma vez eu queria trazer aqui o comentário de Matthew Henry, que é bem interessante sobre esse versículo. Ele diz assim: Deus, pelo seu Espírito, operou a verdadeira fé naqueles a quem ele designara, em seus conselhos eternos, a felicidade para sempre. Creram aqueles a quem Deus deu graça para crer, os quais, por sua operação secreta e poderosa, ele colocou em sujeição ao Evangelho de Cristo e deu boa vontade no dia do seu poder. Foram a Cristo aqueles que o Pai trouxe e em quem o Espírito tornou eficaz a chamada do Evangelho. E aí mostrando os dois lados da salvação, a pregação do Evangelho e a eficácia da ação do Espírito Santo. Deus deu a graça para crer a todos aqueles que estavam ordenados para a vida eterna. Esses crerão em Cristo. Deus entesourou em Cristo essas vidas e Cristo é o único caminho para elas. Foi a graça de Deus que a operou neles. Ou seja, é uma ação totalmente operada pelo Espírito, ou seja, sem contribuição alguma do ser humano, e também irresistível, eficaz, sem espaço para falhas ou para erros, né? Então, assim, basicamente o que a gente viu foi que a graça de Deus, diferentemente do que os arminianos pensam e expõem, ela opera sozinha. Ou seja, não há contribuição humana, justamente porque o homem ele é morto espiritualmente, e esse exemplo ele é perfeito, porque se você pedir qualquer coisa para o morto, você pode esperar deitado, que ele não vai fazer nada. E é assim que nós somos para a salvação. Nós somos mortos espiritualmente. A gente não tem capacidade nenhuma de mover uma palha em direção
a nossa salvação. Então, portanto, a graça de Deus ela é absolutamente necessária, mas ela não ela também não é um auxílio ao homem para a salvação. Ela é determinante, ela é final. E por ser determinante e final, ela é eficaz. É o poder de um Deus soberano, é um poder de um Deus que não falha nos seus objetivos e nos seus propósitos, cumprindo aquilo que Ele mesmo determinou antes da fundação do mundo. E aí eu queria só trazer à tona 2 pontos para a gente finalizar, 2 pontos que são objeções bem comuns a esse ensino da vocação eficaz ou graça irresistível. E aí eu queria que a gente abrisse rapidamente em Atos 7, verso 51. É um texto bastante utilizado pelos arminianos para tentar contradizer isso. 7:21. 51. 7:51. A graça irresistível. Aí a gente tá vendo o discurso de Estevão, né? A sua defesa perante seus acusadores. Ele diz o seguinte: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Eles usam bastante esse texto aqui para dizer que o homem é capaz de resistir ao Espírito Santo, tá? Mas isso é um erro bem crasso, né, em relação à interpretação desse texto e ao entendimento da doutrina geral da palavra de Deus, tá? Porque primeiramente o que Estevão está querendo dizer aqui é que esses homens, ao perseguir também os profetas e ao perseguirem o próprio Estevão, eles estavam tentando silenciar aqueles que falavam pela inspiração do Espírito Santo. Ou seja, ele não está dizendo aqui que os homens resistiam à ação do Espírito Santo na tentativa de salvá-los, mas que eles estavam resistindo à inspiração do Espírito Santo através da pregação da palavra. Ou seja, eles estavam resistindo à pregação da palavra de Deus, que era dita e era trazida. Ele até cita os profetas, né? No verso 52 ele disse: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Ou seja, ele está falando aqui da inspiração do Espírito Santo trazendo a palavra aos profetas, e essa palavra era resistida por esses homens, né? Ou seja, eles resistiam ao Espírito Santo que operava neles através da consciência. E aí, para ficar bem claro, eu não vou me deter muito nesse ponto aqui, mas só para a gente fazer uma distinção importante, os teólogos eles separam, né, aí didaticamente, a vontade de Deus em vontade decretiva e vontade preceptiva ou prescritiva, tá? E o que significa isso? A vontade preceptiva, ela é a vontade revelada de Deus, ou seja, os seus mandamentos, as suas ordenanças, como a gente tem aqui na palavra de Deus, são as ordens claras e objetivas de Deus para os homens, ou seja, o que Deus espera dos homens, o que Deus exige do ser humano. Essa é a vontade preceptiva de Deus. E a gente também tem a vontade decretiva, que são os eternos e imutáveis propósitos de Deus concernentes a todas as coisas que Ele fez, tá? E aí, para a gente trazer alguns exemplos de como não entender essa diferença pode causar confusão na nossa mente, tem o texto de Êxodo 20, versículo 3, que diz: não matarás. Ou seja, a vontade preceptiva de Deus para o homem é que o homem não cometa assassinato. Porém, como a gente vê ali em Atos 4, 27 e 28, vocês não precisam abrir, eu vou ler aqui rapidamente, diz o seguinte: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, embora a vontade de Deus para o homem seja que o homem não cometa assassinato, a vontade de Deus, a vontade decretiva de Deus, foi que esses homens, em comum acordo, se juntassem para matar a Cristo, e isso com um objetivo redentivo. Então a gente tem aí a vontade de Deus preceptiva, os seus mandamentos, e a vontade decretiva, ou seja, como Deus age através das suas criaturas com os seus decretos eternos. Um outro exemplo, em Êxodo 8:1,
Deus diz a Faraó através de Moisés: deixa ir o meu povo para me adorar. Essa é a vontade preceptiva de Deus, era a exigência de Deus que Faraó libertasse o povo. Mas antes, em Êxodo 4, 21, Deus diz que endureceria o coração de Faraó, ou seja, que Deus, através da ação do seu Espírito Santo, endurecendo o coração de Faraó, faria com que ele não obedecesse à sua vontade preceptiva. E aí a gente tem a vontade decretiva de Deus, também com o propósito de apresentar a sua glória ali no meio daquele povo. Outro exemplo que a gente até comentou aí ontem na leitura, está em Gênesis 45, 8. Eu vou abrir aqui rapidinho, só porque esse texto eu não lembro exatamente, mas José falando com os seus irmãos, que estavam temendo que ele fizesse algo contra eles depois da morte do seu pai. Gênesis 45, 8 diz o seguinte: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Ou seja, é óbvio que a vontade preceptiva de Deus era que os irmãos de José cuidassem dele e o amassem, mas o que eles fizeram, de acordo com a vontade decretiva de Deus, foi exatamente o contrário. Foi vendê-lo, até a intenção de alguns deles era matá-lo, mas vendê-lo como escravo, né? Então, existe essa clara diferença, e é isso aqui que está em jogo no texto de Atos 7:51. A vontade preceptiva de Deus é que os homens se arrependam dos seus pecados, mas a vontade decretiva é que muitos deles, a maioria deles, não se arrependa, tenha o seu coração endurecido, e às vezes até mesmo através da pregação da palavra. Ou seja, não é só possível, mas é certo que o homem vai resistir à pregação da palavra quando essa não inclui a ação do Espírito Santo de acordo com a vontade de Deus, né? E aí, como a gente viu, o Espírito Santo ele também age para endurecer o coração do homem, como fica muito claro lá no texto de Isaías 6, versos 8 a 10, né? E aí, assim, concluindo essa objeção, a resistência daqueles homens era em relação à vontade preceptiva de Deus que eles se arrependessem dos seus pecados, mas não era uma resistência à vontade de Deus de salvá-los, a vontade decretiva. A vontade decretiva de Deus naquele momento era que aqueles homens não se arrependessem e tivessem seus corações endurecidos, né? E aí a gente desfaz completamente esse possível argumento. O Alexandre Rod ele faz um comentário bem interessante a respeito disso na Confissão de Fé, no capítulo 10. Ele diz o seguinte: há certas influências do Espírito na presente vida que se estendem a todos os homens em maior ou menor grau, as quais tendem a restringir ou a persuadir a alma, as quais são exercidas na forma de fortificar o efeito natural e moral da verdade no entendimento, no coração e na consciência. Elas envolvem não mudança de princípio e disposição permanente, mas só um aumento das emoções naturais do coração à vista do pecado, do dever e do interesse próprio. Essas influências naturalmente podem ser resistidas e são habitualmente resistidas pelos não regenerados, né? Ou seja, e aí a gente tem até aqui, de certa forma, o conceito de graça comum, né? Quando Deus, através do seu Espírito, ele retarda o desenvolvimento do pecado humano, né, através do seu Espírito, mas essa não é uma ação salvífica, é uma ação, vamos dizer assim, é uma ação externa, uma ação contingente, de acordo com os seus propósitos, né? O próprio Faraó, quando Deus se ausenta dele, ele fica segundo o próprio coração, é um ato soberano de Deus. Exato, para endurecer o seu coração. E aí a última objeção, e para finalizar o estudo, algo que os arminianos sempre rebatem em relação à graça irresistível de Deus, é quando eles dizem que a salvação ela ocorre contra a vontade do homem. Se a graça de Deus é irresistível, ou seja, se Deus determina que se o homem vai ser salvo ou não, a salvação ocorre contra a vontade do homem, ou seja, o homem não quer ser salvo, mas Deus vai lá e o força a ser salvo, né? E isso decorre também do entendimento
errado que eles têm da depravação total, né? Ou seja, se o homem ele não é corrupto, ele não é totalmente depravado, ele não é espiritualmente morto, se aquele homem não quer ser salvo, ele está na sua plena e livre vontade de fazer o que ele quer, né? Mas, na verdade, o que acontece, né, é que o homem ele está completamente morto, ele está completamente incapacitado de responder ao chamado de Deus, e por isso a ação do Espírito Santo ela é necessária. E outro ponto que eles perdem também de vista nessa objeção é o seguinte: o homem Adão ele foi criado perfeito, ele foi criado sem pecado, passível da influência externa do pecado, mas dentro dele não havia corrupção. Quando entra o pecado no mundo, quando o homem peca, a sua natureza ela é degenerada, a sua natureza ela é modificada, ela é corrompida pelo pecado. Ou seja, quando Deus age de forma soberana no homem para a sua restauração, para a sua regeneração, e aí a própria palavra diz, é uma regeneração, não completamente, obviamente, mas é um retorno parcial ao estado anterior do homem, ou seja, a sua inclinação moral, que foi virada do avesso, quando o homem peca, agora ela retorna para Cristo. Ou seja, não é que Deus força o homem, mas o seu estado, ele é um estado tão miserável e tão depravado, que dentro dele não há mais forças para voltar para o que é bom, para voltar para aquilo que é o objetivo pelo qual ele foi criado, que é glorificar a Deus e cumprir os seus mandamentos, né? Então, por causa da queda, o homem ele se torna incapaz de sozinho voltar a Deus. O que a regeneração faz é trazer essa capacidade de volta, né? Então, a obra do Espírito Santo, ela, vamos dizer assim, reinclina a vontade do homem na direção correta. Obviamente, o pecado ele não é totalmente retirado de dentro de nós, né? Mas existe essa reinclinação moral do estado original do homem, né? E a palavra regeneração ela é usada de forma perfeita, né? Ou seja, a gente o significado dela ele até em alguns dicionários ele é o seguinte: voltar a gerar ou reproduzir, formar-se novamente. Ou seja, quando o Espírito Santo age de forma soberana no homem para salvá-lo, ele está simplesmente retirando a cegueira espiritual, retirando parcialmente o seu estado de morte, e o homem passa a viver, e assim é capaz de responder ao chamado de Deus para o seu arrependimento, né? Ou seja, após a queda, o homem ele é escravo do pecado, e a ação do Espírito Santo o liberta dessa escravidão. É isso, eu espero que o estudo tenha sido útil e tenha esclarecido aí alguns pontos em relação a esse assunto, que é um assunto tão importante e que obviamente ele não está flutuando ali sozinho, né, dentro de todas as doutrinas de Deus. Tem muita relação com a depravação total, com a eleição e principalmente, como a gente viu aqui, com a soberania de Deus. Vamos orar para a gente finalizar? Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por esse estudo, ó Pai, te agradecemos principalmente, Senhor, pela Tua Palavra e pela ação do Teu Espírito Santo, ó Pai, que nos regenera, que nos restaura, ó Pai, para que deixemos, ó Pai, de lado os nossos pecados, para que possamos, ó Pai, através do Teu auxílio, odiar o pecado, ó Pai, e amar os Teus mandamentos, amar a Tua santa lei. Te agradecemos por essa graça, Senhor, que nos alcançou, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor renove dentro de nós, ó Pai, o Teu Espírito, que o Senhor renove dentro de nós a alegria da salvação, Senhor, e que possamos proclamar o Teu Evangelho, ó Pai, de forma eficaz, ó Pai, a plenos pulmões, e que possamos glorificar o Teu nome nessa terra, Senhor. É isso que nós pedimos e te agradecemos, já lembrando, ó Pai, do dia de amanhã, que o Senhor nos prepare para ele, ó Pai, que o Senhor prepare as nossas mentes, os nossos corações, e que o Senhor nos dê vigor, ó Pai, para que possamos chegar amanhã na Tua casa, Pai, ávidos por ouvir a Tua palavra. É isso que nós pedimos e te agradecemos, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém.